Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais uma videoaula de como trabalhar com AutoCAD de forma prática e produtiva. Nesse vídeo aqui a gente vai estar vendo como trabalhar com os blocos de forma prática. Então para isso a gente vai estar usando essa planta aqui que a gente fez em um dos vídeos anteriores, como fazer uma planta arquitetônica. A gente vai estar usando essa planta de escritório aqui que a gente fez nessa videoaula. Então, a gente vai ver aqui as duas formas de trabalhar com bloco. Então, a primeira forma é fazer um desenho e transformar esse desenho em um bloco. A segunda forma é a gente inserir um bloco externo, um desenho externo dentro do nosso desenho. Então, vamos aqui na Layers Properties criar uma layer aqui com o nome de blocos. Então criei uma layer aqui com o nome blocos. Vou colocar aqui uma cor diferente, pode ser esse verde aqui. Vou pegar essa layer para ser utilizada. E aqui eu vou colocar na entrada desse escritório aqui, eu vou colocar 3 cadeiras aqui, ó. Então eu vou criar um bloco. Vou criar aqui um retângulo com a medida 0,5 por 0,5. Depois um outro retângulo aqui embaixo, 0,5 por 0,1. Centralizar ele aqui. Trazer um pouco para cá. E vou aqui arredondar com o comando Fillet. Arredondar aqui os cantos dessa peça aqui com raio de 0,5. Então eu tenho arredondado aqui os dois objetos que vão pertencer ao nosso bloco de cadeira. Então eu fiz aqui 2 retângulos referente ao assento e o encosto aqui da cadeira. Agora eu vou transformar esses dois objetos em um bloco. Tá? Então para isso eu vou selecionar os dois objetos e vou vir aqui dentro do grupo Block, aqui em cima do botão à direita, Create. Vou clicar nele, ele vai abrir essa janela de definição de bloco. Eu vou colocar aqui o nome para esse bloco. Então, vou colocar aqui o nome cadeira. Um pouco aqui abaixo em Base Point, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, Pick Point, que eu vou marcar uma referência dentro do meu bloco. Então, eu vou marcar aqui a parte da frente dessa cadeira, que vai ser a referência desse bloco. Marquei, ele abre aqui a janela de definição de novo. Eu vou clicar aqui embaixo em OK. Tá? Então, clicando aqui no bloco, ele já transformou os dois objetos em um único objeto, ou seja, em um bloco. E o ponto que eu marquei de referência, ele fica marcado com esse quadradinho azul aqui, que eu posso estar movimentando esse bloco para um lado e para o outro aqui, sem utilizar o comando Move. Então eu posso mover o bloco só através desse ponto que eu marquei de referência aqui para o bloco. Ok? Então eu vou copiar aqui, deixar selecionado e copiar mais 2 cadeiras aqui, que vai ser as 3 cadeiras da entrada desse escritório aqui. Ok? Então essa é a forma mais simples de trabalhar com bloco. Agora a gente vai ver como que insere blocos externos. Aqui dentro do grupo Block, aqui mais à esquerda, nesse botão Insert, se eu clicar aqui na seta, ele já vai mostrar aqui para mim o bloco que eu acabei de criar. Então se eu quiser inserir mais uma vez, eu só clico nesse bloco que eu posso inserir aqui ele dentro do desenho. Ok? Agora se eu quiser inserir um desenho de fora, um bloco externo, eu vou clicar aqui em Insert e aqui um pouco mais abaixo nesse botãozinho More Options, vai abrir essa janelinha de inserção aqui. Eu vou clicar aqui do lado em Browser para ele buscar aqui os desenhos da minha máquina. Eu aqui tenho alguns blocos. Eu vou colocar aqui, para inserir um bloco aqui que eu tenho de um sofá para a gente colocar aqui no nosso desenho. Tá? Então aqui eu tenho esse bloco, sofá. Cliquei aqui 2 vezes nele. Ele veio aqui para a lista, eu vou dar aqui um OK. E agora eu vou inserir ele no meu desenho. O que acontece? Esse bloco ele foi desenhado numa outra escala, provavelmente foi feito em milímetro. Como o meu desenho ele é em metro, esse sofá vai vir com um tamanho bem grande. Ó.
E agora eu vou ajustar o tamanho desse sofá para o meu desenho, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou medir aqui mais ou menos qual o tamanho desse sofá. Então provavelmente foi feito com 1 milímetro mesmo, ou centímetro, ok? Então aqui eu vou jogar um fator de escala para ele ficar com a escala de metro. Então eu vou clicar aqui dentro do grupo Modify, aqui no comando Scale. Eu clico no sofá, dou Enter e vou achar aqui um fator para eu diminuir ele. Então a primeira coisa, eu vou clicar num ponto base aqui um ponto qualquer do meu objeto e vou digitar aqui 0.001 e vou testar para ver se ele já vai ficar numa escala correta. Então 0.001 é o fator que eu estou usando, Enter. Ele ficou com uma escala muito pequena, então eu vou voltar aqui e vou achar um outro fator aqui, ó. Então Scale, ponto base, vou colocar aqui 0.01. Isso, agora eu vou medir ele aqui, vou ver como que está o tamanho dele, 0,91. Tá, então ele ainda está com um tamanho muito reduzido aqui para esse desenho. Então uma forma que eu tenho para diminuir é dessa forma, achando um fator. A outra forma que eu tenho é fazendo um comando de escala por referência, tá? Então eu sei que mais ou menos um sofá ele vai ter aí 2 metros, 2 metros e 20. Então eu vou medir aqui, ó, ele está com 0,91. Eu vou transformar esse 0,91 em 2,30, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou deixar aqui então essa cota, vou pegar aqui o comando Scale novamente, Scale, seleciono o sofá, Enter, vou clicar aqui no meio dele para dar um ponto de base. Agora aqui embaixo na barra de comandos eu tenho duas opções aqui, ó, Copy e referência. Eu vou clicar aqui em referência ou digitar R e Enter no teclado, tá? Para eu dar uma referência de como ele vai aumentar esse objeto. Então eu vou clicar aqui nas extremidades desse sofá, então na extremidade aqui à esquerda e aqui à direita, tá? Ele começou a aumentar aqui, a ampliar o tamanho desse sofá. Como eu sei que entre essas extremidades eu vou deixar uma medida de 2,30 metros, então eu vou digitar 2,30, que é de uma extremidade a outra. Então de uma extremidade a outra ele já ficou aqui com 2,30, ok? Então se eu não sei o fator para estar aumentando um bloco, eu uso a referência do tamanho real do objeto. Nesse caso o sofá, eu sei que ele tem mais ou menos 2,30 m. Eu falei aqui para o comando Scale que de uma extremidade a outra tem que ter a medida de 2,30, ok? Então vamos apagar essa cota aqui e vamos encostar esse sofá aqui desse lado aqui, ok? Então isso aqui é uma videoaula só para a gente ver as formas de trabalhar com os blocos. Então aqui eu desenhei a vista das cadeiras, ok? E criei aqui o bloco, e aqui eu inseri um bloco externo que foi o desenho desse sofá aqui, tá? Então para deixar ele na escala do desenho eu não achei o fator, então eu fiz por referência, o comando escala por referência, em que eu coloquei de uma extremidade a outra desse objeto, eu quero ter uma determinada medida, que no caso do sofá foi 2,30 metros, ok? Agora a gente vai ver aqui a questão da edição de blocos. Se eu quero fazer alguma alteração em algum desses blocos, tanto os que eu criei quanto os que eu inseri externamente, eu posso vir aqui e clicar em algum desses blocos aqui, clico 2 vezes, ele vai abrir aqui uma janelinha com a lista de blocos. Eu escolho um bloco aqui, por exemplo, da cadeira, e clico em OK. Ele vai abrir aqui para mim a janela de edição de blocos. Tá, então digamos que eu queira fazer uma alteração no desenho dessa cadeira, né? Digamos que eu queira fazer aqui um detalhe, um círculo aqui no meio dessa cadeira. Então eu faço aqui o detalhe que eu queira fazer e depois eu salvo esse bloco. Então dentro da janela de edição de blocos, vocês vão ver que tem aqui uma série de ferramentas diferentes.
que estão só apenas aqui dentro da janela de edição de blocos, mas eu posso vir aqui, clicar na aba Home e ter acesso aqui às ferramentas normais aqui do AutoCAD, que é as principais ferramentas. Tá? Então, dentro do bloco editor, eu faço aqui as alterações que eu precisar fazer, e aqui no canto eu venho em Close Block Editor para eu fechar essa janela aqui. Ele tá perguntando se eu quero salvar as alterações. Eu coloco aqui Save para estar salvando as alterações. Ele fecha aí a janela. Aí vocês podem ver que ele fez alteração dentro de todas as cópias desse bloco aqui, ó. Então eu tenho as 3 cadeiras desse bloco, ele fez essa mesma alteração, ok? Então essa é uma forma simples de estar fazendo alterações, ok? Então digamos que eu queira fazer alteração só apenas nessa cadeira aqui, tá? Nas outras eu não quero fazer. Então eu tenho a opção de explodir esse bloco, tá? Então ele está agrupado, né? O bloco ele é um conjunto de objetos agrupados. Eu posso estar explodindo ele então. Então o comando explode aqui, né? Em cima do offset, e eu explodo esse bloco aqui. Então agora eu tenho vários objetos aqui desagrupados. Eu posso fazer alteração que não vai afetar os outros que estão agrupados, tá? Então essa cadeira aqui está explodida, está desagrupada, e essas aqui estão agrupadas dentro de um bloco, ok? Então era isso que eu tinha para passar nesse vídeo, tá? Espero que tenha ajudado aí vocês. Se vocês gostaram, peço que cliquem em gostei, e se ainda não se inscreveram, se inscreva no nosso canal para acompanhar as aulas, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.